a diretoria do Sindicato Nacional dos Docentes do Ensino Superior, o ANDE, Sindicato Nacional, né? Sou diretora licenciada por conta das eleições, né? E na Universidade Estadual do Ceará, nós estamos vindo de um processo de lutas bastante intenso nos últimos anos, com 3 greves em 2005, 2006, 2007, depois de 20 anos que a universidade praticamente não passava por processo de lutas que eram dirigidos pelo movimento sindical docente, muitas lutas do movimento estudantil, mas poucas lutas dirigidas pelo movimento sindical docente nos últimos 20 anos. E nesses últimos anos já da década de 2000, nós passamos por esse processo de mobilização em função da precarização do trabalho na universidade, em função das condições de trabalho, as condições salariais. Há mais de 20 anos que o professor da universidade não tinha reajuste salarial, a carência também de professores, né? Nós hoje, por exemplo, temos a carência de mais de 200 professores efetivos na UES, e tudo isso contribuiu para que os professores da Universidade Estadual do Ceará, juntamente com as 2 outras universidades, a UEVA e a URCA, né, passassem por esse processo de mobilização. E dentro desse processo, evidentemente, como uma militante política, como militante também do PSTU e da Conlutas, né, eu passei a me integrar ao movimento e ser linha de frente desses movimentos, constituindo inclusive os comandos de luta, os comandos de greve. E a candidatura, né, a nossa candidatura nesse momento, ela representa um pouco de tudo isso, né? Por um lado, representa, como eu disse há pouco, né, parte da minha história como classe trabalhadora, como filha de trabalhadores, que estudou a vida inteira na escola pública e conseguiu passar pelo funil do vestibular, ingressar numa universidade pública. Portanto, eu sou uma exceção, né, realmente daqueles que estudam na escola pública, conseguem chegar na universidade pública, né? Então representa isso por um lado, e por outro representa toda essa minha trajetória no movimento, no movimento estudantil, no movimento sindical, né? E no próprio partido, né? Como parte parte constituinte desse partido que vem fazendo história, né? No Ceará aí nos últimos anos, né? Um exemplo importante da intervenção do PSTU aqui na cidade de Fortaleza foi a greve dos rodoviários. Essa greve, uma greve também histórica, que marcou um momento no movimento sindical aqui no Ceará, e depois dessa retomada do sindicato, colocando o sindicato de volta nas mãos da categoria e apontando o caminho de luta, né, veio a campanha salarial que culminou nessa greve aí que no primeiro momento durou 16 dias, no segundo momento, como todos nós assistimos, durou um dia, mas um dia bastante significativo, e nós estivemos também à frente desse movimento, porque nós consideramos muito importante apoiar todos os movimentos e todas as lutas de trabalhadores, né, que lutam por uma vida melhor. E, sem dúvida nenhuma, a greve dos rodoviários foi um exemplo aqui na cidade de Fortaleza de uma categoria que luta para ter melhores condições de vida e melhores condições de trabalho. Em 2008, eu fui candidata a vereadora também pelo PSTU. Né? Naquela época, né, em 2008, nós compusemos uma frente, né, uma frente de esquerda, juntamente com o PSOL. A nossa intenção era reeditar essa frente, né, agora em 2010, juntamente com o PSOL e com o PCB. Fizemos esse chamado aos 2 partidos desde 2009, infelizmente não foi possível reeditá-la em 2010 em função de algumas divergências, né? Não tivemos acordos em algumas coisas, né? Uma desses desacordos tem a ver com a questão do financiamento, né? Nós achamos que as campanhas da esquerda, né, em particular a campanha do PSTU, tem que ser uma campanha independente financeiramente. Né? Nossa campanha ela é bancada toda pelos próprios militantes e pelos trabalhadores que se dispõem a ajudar na campanha, que fazem doações. E a gente acha que isso é fundamental para manter posteriormente
a independência política. Se um candidato hoje recebe dinheiro de grandes empresas, ele se compromete com aquela empresa, com aquele grupo financeiro posteriormente, né? E isso pode contribuir para favorecimentos para superfaturamento. Então, a gente acha que isso é um dos aspectos fundamentais que nós não tivemos acordo com o PSOL e que impossibilitou, né, essa frente de esquerda. Por isso que nós estamos, em 2010, lançando candidaturas próprias, né, no Brasil inteiro, né, aqui no Ceará e nacionalmente. Né, nacionalmente, nós estamos lançando aí o companheiro Zé Maria de Almeida, né, que é o nosso candidato à presidência da República, né, a vice do Zé Maria, a companheira Cláudia Duranço, professora da Universidade Federal do Maranhão, uma mulher negra, trabalhadora, né, e todas as nossas candidaturas têm esse perfil, o perfil classista e socialista, mas ao mesmo tempo candidaturas que são independentes financeiramente e independentes politicamente. Estamos sempre tentando identificar quem somos e para onde vamos. E num universo infinito de possibilidades, só uma pessoa pode escolher o que é melhor para você. Essa pessoa traz a marca da decisão gravada na ponta dos dedos. Você pode escolher o seu destino. Nessas eleições, a identificação biométrica será utilizada por 1 milhão de eleitores em 60 municípios. E no futuro, será no Brasil inteiro. É a tecnologia evoluindo para garantir a sua segurança no momento da votação. A fiscalização por radar móvel realizada pelo Departamento Estadual de Trânsito pode estar com os dias contados. O Ministério Público Estadual enviou recomendação ao Detran para parar com esse serviço. O motivo é que o radar fere o princípio da isonomia, pois somente carros podem ser atuados, já que motos não possuem placas dianteiras. Ouvimos representantes do Detran, ouvimos representantes da empresa que opera esse tipo de equipamento e chegamos à conclusão que o princípio da igualdade não está sendo observado por quem deveria fazê-lo. De acordo com dados divulgados pelo Detran, as frotas de carro e moto no Ceará giram em torno de 1.500.000 veículos. Desse total, 40% são motocicletas. O registro dos radares pela parte dianteira do veículo deixa toda a frota de motocicletas livre da fiscalização. Para a OAB, o pedido do Ministério Público está correto. Quando você cria um equipamento que flagra um condutor e não flagra o outro, né, condutores que estão em igual situação, de fato, a gente verifica uma ofensa ao princípio da isonomia. O Código Brasileiro de Trânsito assegura que todos os veículos sejam fiscalizados quanto à velocidade. Segundo o promotor Gilvan Melo, cada condutor de veículo que se sentir lesado pode recorrer na justiça. Nesse ponto, a OAB discorda. O fato do equipamento não flagrar as motos não invalida as multas aplicadas em relação aos demais condutores. Trabalhar pelo povo não significa apenas cercar-se de amigos, tornar o governo uma ação de compadres, mas sim abrir concursos públicos, respeitar seus resultados e premiar os mais capazes. Sobre a política em geral. Sobre a política em geral, nós gostamos de começar tratando do cenário nacional. Né? Nós temos hoje para a presidência da República 9 candidatos, né? São 9 candidaturas, mas de fato na nossa avaliação nós temos 2 projetos políticos em disputa, né? Nacionalmente, e isso vai se refletir nos diversos estados.
Nós temos aí as candidaturas do PT, das candidaturas do PT, que é a candidatura de Dilma, né, a candidatura do PSDB, que é o candidato Serra. Nós temos a candidatura do PV, a Marina. São candidaturas, do nosso ponto de vista, que expressam os mesmos interesses. Por que nós dizemos isso? Nós, por exemplo, que somos do PSTU, nós não queremos a volta de direita ao poder. Nós tivemos experiência aí com o PSDB, 2 mandatos de Fernando Henrique Cardoso, que se expressou, né, numa política agressiva de privatização das empresas, das estatais, de ataque aos direitos dos trabalhadores, numa reforma da Previdência, né, que instituiu o fator previdenciário, que aumentou o tempo de serviço para o tempo para a aposentadoria, né? Mas nós, por outro lado, achamos também que as candidaturas que se colocam, que se apresentam, né, como candidaturas dos trabalhadores, por exemplo, como é o caso da Dilma, até mesmo da Marina, que se apresentam também como candidatas mulheres, essas candidaturas, elas não expressam, de fato, os interesses da classe trabalhadora. Quando Lula foi candidato pela primeira vez, ele disse que iria dobrar o salário mínimo, que é um salário bastante irrisório, um salário, pode dizer até um salário miserável. Hoje é um salário de R$510, mas era muito menos do que isso. Depois de 8 anos do mandato do Partido dos Trabalhadores, o salário do trabalhador aumentou, o salário mínimo 53%. Nós achamos que é muito pouco. Se nós compararmos com os lucros que as grandes empresas tiveram só no primeiro mandato do governo Lula. As empresas tiveram lucros de quase 400%. Então, a gente acha que isso é inconcebível. Há vários outros exemplos que poderiam demonstrar que esse governo, que apesar de se intitular como um governo dos trabalhadores, é um governo que não governa de fato para a classe trabalhadora. Outro exemplo é o montante de dinheiro que esse governo destina para pagamento dos juros da dívida externa. Né? Uma dívida que já está paga, já foi paga várias vezes. Nós pagamos a dívida externa e ela só aumenta. Então, o valor da dívida externa é superior ao que era quando o governo Lula assumiu, apesar dele ter adiantado o pagamento da dívida. Então, por outro lado, nós temos o nosso candidato, nós temos outros candidatos, mas eu gostaria de falar particularmente da nossa candidatura, do PSTU, né, que é um candidato que também nasce do seio da classe trabalhadora, né, um candidato metalúrgico, que milita no movimento sindical desde a década de 70, foi fundador do PT, contribuiu para a fundação da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, na década de 80, e um candidato que expressa os anseios da classe trabalhadora, não apenas porque ele é trabalhador, né, mas fundamentalmente porque ele defende um programa ou um projeto que expressa de fato os interesses da classe trabalhadora. Então nós temos um projeto, como a gente vai falar posteriormente, ou um programa que está relacionado diretamente com as necessidades reais da nossa classe, que seria melhorar as condições de vida da classe trabalhadora como um todo, né, aumentar o salário, né, em níveis suficientes para que a classe possa ter as suas necessidades atendidas conforme está determinado pela Constituição Federal, né, ter educação de qualidade. Então, nós achamos que, para que tudo isso aconteça, para que a classe trabalhadora tenha uma vida digna, salário digno, educação de qualidade, saúde de qualidade, não possa ficar horas e horas numa fila de um posto de saúde, ou esperando de madrugada para matricular uma criança na escola, seria fundamental fazer uma escolha. E fazer uma escolha significa, por exemplo, não governar para os banqueiros, não governar para os empresários. E isso tem um preço. O preço é não pagar a dívida externa. Então, esse é o cenário da política nacional que nós vamos, ao longo da campanha eleitoral, estar tentando discutir com a nossa classe, com a classe trabalhadora, com o conjunto da sociedade. Olha, sobre o financiamento da campanha, das campanhas, que é outro tema também bastante complexo, né?
se nós observarmos o que aconteceu com o PT ao longo da sua trajetória, na tentativa de chegar à presidência da República, o que é que nós vamos observar? De fato, o PT, ao longo desses anos, veio estabelecendo relações e fazendo acordos com grupos que antes não estavam, digamos assim, no seu arco de alianças na primeira campanha de 89, que foi um grupo vinculado aos empresários, aos banqueiros. Por exemplo, um dos doadores de campanha do Lula em uma das suas campanhas foi a Camargo Correia, que é uma grande construtora, e que depois foi essa empresa, foi essa construtora que foi privilegiada no processo de escolha de quem seria responsável pela transposição do Rio São Francisco, que é uma grande obra que vai ser feita. Então, os acordos com esses setores, a partir da contribuição também financeira para a realização das campanhas, está relacionada a um rebaixamento no programa. À medida que o PT foi recebendo dinheiro dos empresários, foi estabelecendo acordos e relações, ele também foi mudando o seu programa, foi mudando o seu projeto. Então, por exemplo, medidas consideradas radicais, entre aspas, elas foram sendo gradativamente retiradas do programa do PT. Agora mesmo, nessa eleição, quando o programa de governo da Dilma foi entregue, né? Hoje, agora, para você ser candidato a presidente, você precisa entregar uma síntese de um programa. O primeiro programa que foi entregue, ele continha algumas propostas consideradas radicais. O PT reconheceu a gafe, retirou o primeiro projeto e entregou um segundo, onde não apareciam essas palavras ou essas propostas consideradas radicais, como, por exemplo, a reforma agrária. Então, de fato, o Lula chega à presidência da República, possibilitada essa chegada à presidência pelos acordos que ele estabeleceu. Mas, como eu disse agora há pouco, esses acordos, eles têm um preço. Quem paga a campanha, depois ela quer ter um retorno. Nós do PSTU, nós consideramos fundamental a independência de classe, a independência política, os princípios que nós defendemos, como o princípio como a defesa do socialismo. Então, nós não queremos fazer qualquer tipo de acordo ou qualquer tipo de aliança para chegar à presidência da República, para chegar ao governo do Estado ou para chegar ao Senado. Nós achamos que mais importante do que chegar à presidência da República, chegar ao governo ou chegar ao Senado, por exemplo, organizar a classe trabalhadora nos seus locais de trabalho, nos seus sindicatos, nas suas entidades estudantis, para que possa lutar para se ter uma vida melhor e, através da luta, conseguir mudar de fato a sua vida. Eu não quero dizer com isso, evidentemente, que nós não queremos eleger nossos candidatos. É um contrassenso. Nós somos candidatos, queremos eleger nossos candidatos e queremos que os trabalhadores se identifiquem com as nossas candidaturas, com o nosso projeto e votem nos nossos candidatos, mas ao mesmo tempo não apenas votem, venham, né, junto conosco, né, se organizar e lutar para que a gente possa mudar essa sociedade, construir uma sociedade justa, igualitária, uma sociedade socialista. Nós não achamos que os trabalhadores têm representantes fiéis, digamos assim, no parlamento, né? Os senadores que estão lá representam, hoje os senadores que estão no Senado representam os grandes partidos tradicionais, né, do estado do Ceará, partidos que representam um setor da sociedade, que é um setor minoritário, que é o setor dos ricos, né? E são esses mesmos senhores que hoje estão no Senado, com os seus partidos, que querem permanecer lá no Senado. Para permanecer no Senado, eles vão gastar milhões. Aqui no Ceará, nós vamos ter, para o governo, por exemplo, a segunda campanha mais cara do Brasil, né? A campanha para o Senado, apesar de não ser também a segunda, mas é uma campanha bastante cara. Se nós somarmos os recursos que vão ser gastos pela campanha para governo e a campanha para Senado, nós chegamos perto dos 200 milhões de reais. É muito dinheiro que você gasta
para permanecer, evidentemente, para permanecer no poder e continuar favorecendo determinados interesses que, aos quais esses senhores, né, se alinham. Então, nós achamos, por exemplo, que os candidatos que se apresentam hoje para o Senado, que representam os grandes empresários, como Tasso, como Eunício de Oliveira, como o próprio José Pimentel, esses senhores, eles não representam, de fato, a classe trabalhadora, né? Por isso que nós apresentamos uma candidatura que nós consideramos uma candidatura alternativa, uma candidatura que nasce do seio da classe trabalhadora, uma candidatura que defende mudanças radicais e estruturais na sociedade, uma candidatura socialista, como eu disse agora há pouco, e que pretende apresentar um projeto de mudança profunda na sociedade para que os trabalhadores possam ter uma vida melhor. Uma campanha modesta, com pouco tempo na TV, em comparação aos grandes candidatos, mas sem dúvida nenhuma candidaturas que têm bastante consistência, tem qualidade e conteúdo para discutir com a classe trabalhadora. Nós pensamos que as eleições são um momento fundamental, né, de todo um processo de luta e de mobilização da classe trabalhadora. Então, não é um processo à parte as eleições. As eleições, elas fazem parte desse processo. É um momento em que nós podemos discutir os problemas fundamentais que atingem, né, a nossa classe. É muito difícil, né, para os partidos que não fazem arcos de aliança com a burguesia, que não recebem financiamento das grandes empresas, conseguir chegar, né, inclusive através da mídia, ao conjunto da população. Se você comparar os 10 minutos que Dilma tem com os 50 segundos que o Zé Maria vai ter, nós achamos que isso é muito injusto. É impossível o Zé Maria explicar, por exemplo, em 50 segundos, o que é que significa uma candidatura classista, uma candidatura socialista, dizendo em 50 segundos como é que nós queremos mudar a sociedade, de que maneira a gente quer mudar a educação. Por exemplo, nós achamos que a educação, ela tem que ser, temos que investir pelo menos 10% do PIB na educação. É pouco, 10%, mas no mínimo deveria ser 10%. Mas a gente, de onde vem esse dinheiro para a educação? Né? Ela viria do não pagamento da dívida externa. Mas como é possível dizer isso em 50 segundos? Então fica muito difícil você dialogar com a classe, você chegar até a população, a sociedade em geral, com esse tempo que é disponibilizado na televisão. Então, as dificuldades são muito grandes, a situação é muito adversa, mas nós tentamos fazer a nossa campanha, né, fazer a campanha no corpo a corpo, indo aos canteiros de obra, indo na universidade, visitando as escolas, indo nas garagens de ônibus, para tentar chegar o mais próximo possível, né, com a nossa campanha, que é bastante humilde, bastante modesta, né, àqueles que estão cotidianamente conosco nas lutas, né, vamos dizer assim, que fazem parte da nossa classe. Então, realmente, a gente considera que é uma dificuldade muito grande. Chegar à presidência da República, ao governo do Estado, eleger um candidato com as condições que são muito desiguais. As condições são bastante desiguais e isso dificulta. Por outro lado, nós achamos que as mudanças, né, por exemplo, é possível fazer grandes mudanças no nosso país, é possível o Davi derrotar Golias, né? Nós achamos que o sistema que nós vivemos hoje, o capitalismo, né, é um sistema que ele não tem mais o que oferecer para a classe trabalhadora. Nós vivemos numa situação limite. A crise de 2008 expressou as contradições desse sistema, abriu as contradições. Então, num momento como aquele da crise de 2008, que na nossa opinião ainda não se resolveu, a classe trabalhadora ela foi a principal atingida. Então, sempre num momento como esse, o ônus recai sobre os ombros da classe trabalhadora. Então,
Qual é a saída para resolver o problema do capitalismo? Nós achamos que a saída para resolver o problema do socialismo é a ruptura com o próprio sistema. É a construção de uma nova sociabilidade onde os seres humanos, a humanidade, possa exercer de fato a sua humanidade. Os trabalhadores possam de fato terem uma vida digna, né? Exercerem a sua liberdade. Para isso, nós achamos que é necessário romper com o capitalismo, construir uma nova sociabilidade. Nós não fazemos isso através das eleições. As eleições, como eu disse, é uma parte desse processo. É uma parte através da qual é possível dialogar com a população, conversar sobre projetos, sobre programas, sobre alternativas. Mas não é possível, através das eleições, você fazer uma mudança radical na sociedade, construir uma outra forma de vida superior a esta que nós vivemos, considerando as condições desiguais desse jogo político. Ensino técnico pra aprender a se preparar, caminho garantido pra trabalhar. Escolas Técnicas do Serra. É diploma e profissão pro jovem. Conheço ele, sei que é bom, a gente viu. Agora Serra, presidente do Brasil. Diariamente somos bombardeados por grandes quantidades de informação que, quando entram no corpo, são processadas pelos órgãos sensoriais e a cada passo partes da informação vão sendo descartadas. O que finalmente chega à consciência é o que serve mais a cada um de nós. O cérebro processa 400 bilhões de bits de informação por segundo, mas só tomamos conhecimento da metade deles. Vivemos em um mundo onde só enxergamos uma ponta do iceberg. Isso significa que a realidade está acontecendo a cada momento no cérebro, mas nós não absorvemos. Os olhos são como lentes, mas o que realmente está enxergando a parte de trás do cérebro é córtex visual igual a uma câmera. Você sabia que o cérebro imprime o que ele vê? O todo está em cada parte, e cada parte está em todas as partes. O mundo todo sempre tentou construir máquinas inovadoras. Cientistas se reuniram para desenvolver projetos ultra secretos. Fizeram testes intermináveis, mas nunca conseguiram construir uma máquina como esta. Uma máquina onde as pessoas podem escolher o futuro. A urna eletrônica brasileira é exemplo de segurança em todo o mundo. Nessas eleições, deposite nela mais do que o seu voto. Deposite a sua confiança. Vote e ajude a construir o futuro do Brasil. Eu não lembro da primeira vez que eu aprendi a andar, mas eu nunca vou esquecer da segunda. Rede de Reabilitação Zilda Arnes. Serra vai levar pro Brasil inteiro. José Serra, presidente do Brasil. Trabalhar pelo povo não significa apenas distribuir emprego ou favorecimentos àqueles que são de sua simpatia, mas sim criar condições estruturais de progresso e de desenvolvimento, o que beneficia a todos, indistintamente. Cada vez mais adolescentes se envolvem em crimes que chocam o país, aumentando a discussão sobre a diminuição da maioridade penal. A TV União quer saber: você concorda que menores infratores devem ser punidos da mesma forma que adultos? Com certeza, porque eu acho que você vê os casos que têm acontecido com esses adolescentes, que, poxa, infelizmente a justiça ela é injusta. As informações todas que chegam ao adolescente já são o suficiente para ele tem uma ideia formada. Hoje em dia eu acho que qualquer criança com 14 anos sabe muito mais do que eu. Entendeu? Sabe muito mais do que eu. É muito mais, desculpe o termo, malandro do que eu. De repente não seria o fato de fazer uma nova lei, né? E sim fazer cumprir melhor a lei que já existe. O adulto é que teria que pegar a penalidade máxima mesmo, se botar um adolescente para matar, para roubar. Acima dos 16 anos, eu acho que o adolescente ele já considera um adulto. O tema da segurança pública é outro tema também bastante discutido nessas eleições. Nós achamos que a segurança está relacionada, a segurança pública está relacionada a um problema que é inerente ao próprio sistema,
que é o problema da violência. Nós observamos que, ao longo das últimas décadas, a violência ela tem se tornado cada vez mais intensa e tem se expressado nas suas mais diversas formas. Na violência urbana, cotidiana, na violência no trânsito, violência rural, né, no campo, a violência contra as mulheres, contra os negros, homossexuais e principalmente na periferia, onde moram os trabalhadores. Para se atacar a causa do problema, digamos assim, uma proposta de segurança pública eficaz, ela teria que atacar a causa do problema, que é uma causa inerente ao próprio sistema, como eu estava dizendo. Então, nesse sentido, nós achamos que propostas como que adotem medidas de aumentar o efetivo de policiais, aumentar o efetivo de viaturas, ou como tolerância zero contra a violência, com a proposta do candidato Marcos Caos, elas atingem apenas a superfície do problema. Então, quais seriam as nossas propostas para resolver o problema da segurança pública? Nós temos que considerar que o Ronda do Quarteirão, que é um dos carros-chefes aí do governo do Estado, do governo Cid Gomes, esse programa, ele não resolve o problema do filho do trabalhador e do trabalhador. Se nós tomarmos como exemplo o que aconteceu recentemente, como foi o assassinato do adolescente, nós vamos ver que essa polícia, né, essa polícia militarizada, ela não está a serviço da defesa da vida do trabalhador. Na verdade, ela está em defesa da propriedade, está em defesa dos interesses dos ricos da nossa cidade. Nós temos muitas denúncias na periferia de como o Ronda ele vem agindo. Qual foi o crime que o adolescente cometeu? Qual foi o crime que o pai dele cometeu? Naquele momento, o único crime que eles cometeram foi simplesmente o fato de serem trabalhadores e estarem voltando do trabalho, nada mais do que isso. Nós temos um exemplo do filho do nosso candidato ao governo do Estado, o filho do Gonzaga, né, que foi agredido por policiais do Ronda porque estava indo comprar pão na padaria de noite sem a carteira de identidade. E aí o rapaz tentou se explicar, dizendo que morava ali, bem próximo, que estava indo à padaria, e o Ronda simplesmente não ouviu, espancou o rapaz. Então, são vários casos como esse que nos leva a crer que esse programa, Ronda do Quarteirão, ele não é um programa eficaz do ponto de vista dos interesses dos trabalhadores. Nós achamos que a polícia ela tem que ser desmilitarizada. Nós pensamos também que a polícia ela deve ser unificada, a polícia civil com a polícia militar, inclusive na tentativa de desmilitarizar a polícia. É importante que essa polícia ela seja controlada pela comunidade também, que a comunidade possa ter controle sobre a polícia, para que a comunidade possa usufruir, digamos assim, de fato, de uma segurança, da segurança, e ao mesmo tempo possa ter confiança nessa segurança. Porque hoje em dia nós não sabemos, nós temos medo dos ladrões e dos bandidos, mas nós também temos medo da polícia. Então a gente não sabe de quem que tem mais medo. Os trabalhadores, inclusive, dizem isso, que se sentem amedrontados quando vem um carro da polícia. Então, o problema da segurança, ela está relacionada, por outro lado, com o problema das condições de vida dos trabalhadores. Então, associado a isso, aliado a isso, seria necessário o quê? Geração de emprego, seria necessário melhorar as condições de vida dos trabalhadores, seria necessário investir mais na educação, seria necessário investir mais no lazer, possibilitar que os trabalhadores tenham acesso à cultura, à arte, aumentar o salário para que os trabalhadores possam usufruir, né, vamos dizer assim, de uma vida melhor, como eu estava dizendo, ter acesso à cultura. Então, essas são medidas que estão relacionadas com a infraestrutura, mas que contribuiria para uma diminuição dos níveis de violência e, ao mesmo tempo, estaria relacionado com um programa para a segurança pública no nosso Estado. Nós achamos que tem dois pontos relativos à educação que são fundamentais.
Um deles tem a ver com a valorização do profissional da educação. Outro tem a ver com o financiamento da educação pública. Ora, os professores da educação básica, no Brasil inteiro, durante 20 anos lutaram para ter direito a um piso salarial nacional. Depois de 20 anos, eles conquistaram esse piso através de uma lei que foi aprovada em 2008, sancionada pelo governo Lula, que estabeleceu que o professor passaria a ter um piso salarial de R$ 950 a partir de 2008 e também teria liberação de 1/3. Nós achamos que essa lei, que foi sancionada pelo governo Lula, é uma lei muito limitada, muito aquém da reivindicação histórica do movimento dos professores. A reivindicação era de um salário de acordo com o estabelecido pelo DIEESE, que hoje está em torno de R$ 2.100, para uma carga horária de 20 horas, em sala de 20 horas, com 50% dessa carga horária destinada às atividades de planejamento. Essa era a reivindicação. Não foi possível, através dessa lei, garantir essa reivindicação, mas, de qualquer maneira, com todas as suas limitações, a lei estabeleceu um piso salarial. Logo, quando a lei foi aprovada, de imediato, os vários governos entraram na justiça, incluindo o governo Cid Gomes, né, contra a implementação da lei, né, alegando que a lei era inconstitucional. Então, com ação direta de inconstitucionalidade, dizendo que não pagaria o piso dos professores. Então, como é que nós queremos ter educação de qualidade se o professor não é valorizado? Então, o professor ele precisa estar motivado, ele precisa de tempo para ler, para planejar suas aulas, para corrigir os trabalhos, para preparar a avaliação do aluno, para conhecer o aluno. Ele precisa ter tempo para ir ao cinema, ao teatro, para ter acesso à cultura. Então, é muito difícil um professor, hoje em dia, trabalhar nas condições que ele trabalha. Então, são dois aspectos da valorização, a nosso ver, que precisam ser considerados num programa classista e socialista para a educação. Um é o salário do professor, que de imediato precisa ser aumentado, e o outro tem a ver com a jornada de trabalho que precisa ser reduzida. É um duplo movimento. Sobe o salário e reduz a carga horária, porque não tem condição de trabalhar, do professor continuar trabalhando em 3 turnos, trabalhando manhã, tarde, noite, em 3 escolas, fazendo uma verdadeira peregrinação para ter um salário mais ou menos razoável no final do mês. O outro ponto está relacionado com o financiamento. O Brasil investe hoje cerca de 4% do PIB na educação. Esse valor foi aplicado durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. O governo Lula manteve os mesmos percentuais. Em 2001, quando foi aprovado o Plano Nacional de Educação para a chamada década de educação, o Fernando Henrique Cardoso vetou no plano, um plano que tem muitos problemas, mas ele tinha uma meta importante, que dizia que o Brasil deveria aplicar 8% do PIB em educação ao longo dos 10 anos. O Fernando Henrique vetou. Foi uma promessa de campanha de Lula de que, ao assumir a presidência da República, ele derrubaria o veto e passaria a investir os 8%. Isso não aconteceu ao longo dos 8 anos. O percentual do PIB tem variado, né, entre 3,9% e 4,6%. Para a situação da educação hoje no Brasil, que a educação com a educação básica não está universalizada ainda, né, que há um percentual de analfabetos, incluindo os analfabetos funcionais, é muito grande né, para um país como o nosso, de dimensões continentais. 4% é insignificante. Nós achamos que tem que ser, no mínimo 10% do PIB para que a gente possa começar a reverter, né, as carências no que diz respeito à educação. Eu vi recentemente uma entrevista do presidente da Associação dos Bancos, dizendo, né, isso, o presidente da Associação dos Bancos, um banqueiro, dizendo que, na opinião dele, deveria se investir cerca de 25% do PIB para resolver o problema da educação. Claro, nossas motivações são muito diferentes, as minhas e a do presidente da Associação dos Bancos. Mas se um banqueiro hoje reconhece que a carência da educação é tão grande que precisaria se investir pelo menos 25% do PIB para resolver os problemas educacionais, é porque, de fato, o problema na educação no nosso país é um grande problema. Isso, com relação às universidades, para não deixar de tocar
né, nas universidades, a mesma coisa acontece com os professores das universidades estaduais do Ceará. Em 96, um grupo de professores das estaduais conseguiram ganhar na justiça o direito a um piso salarial. Receberam durante 2 meses. O Tasso, quando foi candidato ao governo, fez uma promessa de campanha que iria manter o piso salarial. Inclusive, ele escreveu uma carta, que nós temos essa carta até hoje guardada, arquivada, porque é um documento importante, que ele assinou a carta e ele dizia: me comprometo a manter o piso salarial dos professores das universidades estaduais. Logo, quando ele assumiu em 87, ele vetou, ele cortou o piso, né? Eliminou o piso dos professores. Então, já são 24 anos de luta dos professores das estaduais para ter direito a esse piso. Olha, o tema do aumento do salário mínimo. Nós defendemos, é uma proposta nossa, que o salário mínimo, ele deveria ser, no mínimo, dobrado de imediato. Essa foi uma promessa de campanha do Lula logo no primeiro mandato, de que dobraria o salário do trabalhador. E aí, quando nós falamos isso, geralmente algumas pessoas perguntam para a gente, né, como é que nós vamos fazer isso? Como é que é possível dobrar o salário do trabalhador? Olha, os empresários tiveram lucros de 400%. Uma das formas de aumentar o salário do trabalhador é diminuir o lucro do empresário, porque a diferença entre o lucro do empresário e o salário do trabalhador é gritante. Então, é possível diminuir o lucro do empresário? O empresário vai dizer que não, lógico. O empresário não quer diminuir o lucro dele. Então, nós achamos o quê? Que é possível diminuir o lucro do empresário para aumentar o salário do trabalhador. Se aqueles empresários que não aceitarem diminuir seus lucros, nós achamos que tem que estatizar essas empresas, essas indústrias, essas empresas que se negam a diminuir seus lucros para beneficiar o salário do trabalhador. Outro aspecto é o do pagamento da dívida. O governo Lula destinou pelo menos 35% do orçamento, de todo o orçamento da União, para pagar a dívida externa, os juros da dívida externa. Ele utilizou 34% para investir em saúde, educação e previdência. Então, é desproporcional o que o governo gasta com a dívida externa, o que ele envia para o exterior, para as grandes, né, que as multinacionais retiram do nosso país, com aquilo que o trabalhador ganha. Então, o trabalhador é que constrói as riquezas do país. O trabalhador é aquele que produz as casas, que levanta as casas que nós moramos, constrói os carros que nós andamos, dirige os ônibus que nos levam e nos traz para o trabalho. Então, esses é que têm que se apropriar da riqueza que é produzida. Então, como é que nós vamos aumentar o salário do trabalhador? Nós vamos aumentar o salário do trabalhador tirando dos grandes empresários. Isso quebraria o país, por exemplo? Algumas pessoas perguntam isso não quebraria o país? Para nós isso é um discurso ideológico. O Lula recentemente usou esse argumento para não dar o aumento do salário dos aposentados, alegando que isso quebraria o país. Ele disse também que quebraria o país acabar com o fator previdenciário. Ora, aumentar o salário do aposentado, aumentar o salário mínimo, acabar com o fator previdenciário, quebraria o país, e doar aos grandes banqueiros, com apenas em poucos meses, pelo menos 360 milhões de reais para salvar os bancos de um processo de crise como nós assistimos em 2008, não quebra o país? Usar 35% do orçamento da União para pagar os juros da dívida externa não quebra o país? Isso está, na nossa opinião, está relacionado com o quê? Com a soberania do país, com a independência do país. Nós vivemos num país verdadeiramente soberano, verdadeiramente independente. Para quais interesses esses governantes governam? Então, acho que o debate é esse, né? Se quebra ou se não quebra o país, quebra do ponto de vista de quem? Quebra do lado de quem? Quebra, com certeza, quebra do lado do empresário. Mas é do lado dele que tem que quebrar. Porque os empresários são a minoria da sociedade e se apropria do maior montante, do bolo maior do que a grande maioria
produz, né, para sustentar, vamos dizer assim, sustentar o país. Então é injusto. O sistema é injusto. O modelo econômico é injusto. Então tem a ver, na verdade, com não é um defeito, né, digamos assim, do sistema. Na verdade, é da natureza do próprio sistema, é da matriz do sistema, é essa desigualdade, essa injustiça. Então nós queremos o quê? Acabar com isso. Acabar com a desigualdade, acabar com a injustiça e construir um mundo e uma sociedade, de fato, em que a maioria, democraticamente, possa ter direito de escolher, de decidir sobre a sua vida, tomar a história nas suas mãos. Sobre o transporte. Vamos começar falando do transporte que a população carente, a população pobre, utiliza, que é o transporte rodoviário, para depois passarmos para outros aspectos do sistema de transporte no estado e no país. A população inteira do Ceará assistiu recentemente a esse processo de mobilização, de luta, que culminou numa greve de rodoviários na nossa cidade, como há muito tempo nós não vimos aqui em Fortaleza. É preciso que se diga, né, de fato, quais são as motivações, as causas desse transtorno, desse caos. Porque muitas vezes a imprensa ou os governos, né, divulgam que a greve gerou um caos, né, na cidade, mas não explica de onde é que vem esse caos, quem é que é o responsável pelo caos. Então é preciso dizer, primeiro, o transporte urbano na nossa cidade, ele já é um caos, cotidianamente. Quem precisa sair de casa de manhã cedo, pegar um ônibus para ir ao seu trabalho e voltar à noite para a sua casa, morando na periferia principalmente, sabe exatamente do que eu estou falando. Os ônibus superlotados, a tarifa é altíssima. Então, há muitos problemas no transporte. Isso do ponto de vista do usuário. Do ponto de vista do trabalhador rodoviário, motorista, cobradores, fiscais, a situação também é muito problemática. Os rodoviários, eles têm uma jornada que dura cerca de 12 horas por dia, né? Uma chamada dupla, uma segunda pegada, onde eles trabalham no seu horário normal, depois desse horário normal, eles ficam à disposição da empresa na garagem, aguardando que passe o período que não é de pico, retorna no período de pico do trânsito e pega uma segunda jornada de trabalho. Durante essas 3 horas, 4 horas que eles ficam na garagem à disposição da empresa, eles não são pagos. Então, isso é trabalho escravo. Então, nós temos hoje na cidade de Fortaleza o trabalho escravo instituído no sistema rodoviário. Então, é um caos o serviço. Primeiro de tudo, é isso. Quem é o responsável por esse caos? Os empresários de ônibus que são mesquinhos e querem sempre ter lucros e não abrem mão de 1 centavo. Por isso que durante 3 meses eles mantêm a mesma proposta de 5,5%, quando o próprio Ministério Público já apresentou uma proposta de 10%. Os trabalhadores rodoviários que fizeram a greve são vítimas, assim como a população também foi vitimada nesse processo. Então, nós achamos o quê? Como é que nós resolvemos o problema do transporte rodoviário, transporte urbano? Nós achamos que o sistema de transporte deve ser estatizado. Ele deve estar sob o controle do Estado. Primeiro seria isso. Nós achamos que a tarifa, ela deve ser rebaixada, pelo menos a mais ou menos a R$1. Nós achamos que os aposentados, estudantes, desempregados, têm direito a passe livre. E aí, são medidas que parecem, digamos assim, difíceis de serem executadas, mas são medidas simples, que resolveriam o problema da classe trabalhadora. Nós não estamos pensando aqui como é que resolve o problema do empresário. Nós estamos pensando como é que resolve o problema do usuário. Vamos pegar um exemplo da Prefeitura de Fortaleza. Né? É um ponto importante. Nós estamos há 3 meses assistindo esse processo na cidade de Fortaleza que não se resolve. Já 2 greves, várias paralisações, terminais fechados, né? E a Prefeitura de Fortaleza, que faz a concessão das linhas, se finge de morta. Quando aparece dizendo o quê?
que vai aumentar o número de guarda municipal nos terminais, que não vai negociar com categoria em greve, que não vai intervir. Por que a Prefeitura de Fortaleza faz isso? Porque essa prefeita, para ser eleita, ela foi também financiada pelos empresários de ônibus. Então, ela está comprometida com os interesses dos empresários de ônibus. É uma prefeitura que não governa para os trabalhadores. Ela fez isso com os rodoviários, fez isso com os professores na greve, que durou mais de 3 meses. Várias greves de professores já aconteceram durante a gestão dela. Então, é uma prefeitura que governa para determinados grupos empresariais da nossa cidade. Olha, o Metrofó é quase uma piada. Por que eu estou dizendo isso? Há quanto tempo nós esperamos aqui na cidade de Fortaleza? Uma cidade que tem não só a cidade, né? Vamos falar, no estado do Ceará, nós temos mais de 8 milhões de pessoas no estado do Ceará. Né? A Fortaleza é uma cidade, é uma metrópole. Nós vivemos hoje em Fortaleza um caos no trânsito. Né? O número de veículos aumentou, né? A população aumentou. Não houve nenhuma mudança do ponto de vista estrutural no que se refere, né, ao trânsito, para resolver o problema do trânsito. Sem dúvida, o metrô nas grandes cidades, ele alivia o fluxo, né, de veículos, e nós estamos há 15 anos assistindo a essa novela da construção do Metrofó. Né? Então, quanto já foi gasto com esse Metrofó, por exemplo? Quantas licitações já foram feitas? Então, nós achamos que seria essas obras que não acabam nunca e que criam transtornos para a vida da população, elas deveriam ser resolvidas de imediato, porque nem se resolve o problema do Metrofó, além do mais, ainda cria uma série de transtornos para a população que tem que ter seu percurso desviado cotidianamente por conta dessas obras inacabadas. Para finalizar essa conversa que nós tivemos hoje aqui, gostaríamos de agradecer novamente o espaço que foi concedido pela TV União, no programa Contexto Geral, agradecer aos telespectadores que assistiram ao programa e nos viram e ouviram, né, as nossas propostas, o programa do PSTU, e nós queremos dizer, para terminar essa conversa, que as eleições estão aí, nós temos aí praticamente 2 meses de campanha eleitoral, nós estamos apresentando as nossas candidaturas que têm um perfil classista, todos os nossos candidatos são trabalhadores que nascem do seio da classe operária, do seio da classe trabalhadora, professores, operários da construção civil. E, ao mesmo tempo, são candidaturas que defendem um projeto radicalmente oposto ao que está sendo defendido pelos os partidos, os partidos burgueses, os grandes partidos tradicionais, a exemplo aí, né, dos candidatos ao Senado, Tasso Gereissati, Eunice Oliveira, todos esses candidatos, a exemplo também do que acontece aí para o governo, Cid Gomes, Lúcia Alcântara, Marcos Caos, e dizer que, nesse momento, nós convidamos, né, o telespectador para conhecer um pouco mais do PSTU, para votar nos nossos candidatos, para, junto conosco, vir se organizar e lutar para que a gente possa construir um mundo melhor, uma sociedade socialista em que todos os trabalhadores possam, de fato, ter uma vida digna e exercer a sua verdadeira humanidade, sua liberdade e ter uma vida realmente digna. Então, esse é o chamado que o PSTU faz nesse momento aos trabalhadores e trabalhadoras, né, aos negros e às negras trabalhadoras, aos homossexuais, lésbicas e todos aqueles que hoje são explorados e oprimidos na nossa sociedade. Venha conhecer o PSTU e votar nos nossos candidatos classistas e socialistas. Contexto Geral entrevistou candidato a Senado pelo estado do Ceará, Raquel Dias. Alô, meu amigo, minha amiga, estamos aqui onde deveriam ser os locais mais bonitos do estado do Ceará, a Praia de Iracema. Infelizmente, é um local abandonado, um local entregue à prostituição, entregue ao abandono. Agora estamos aqui especificamente
para indagar de você, cidadão que está nos assistindo agora, se você gostaria de ver no estado do Ceará, em Fortaleza, um aquário onde será gasto mais de 250 milhões de reais aqui nesse prédio ao lado. Ou você gostaria de, ao invés de investir 250 milhões em um aquário para criar peixe, ser investido em educação, ser investido em mais de 100 escolas permanentes para nossas crianças abandonadas na periferia de Fortaleza, do estado do Ceará, investido na educação ou então na saúde, porque turista que está vindo para a Praia de Iracema até hoje só por conta da prostituição. Fortaleza tem o maior índice de homicídios do Brasil. No último ano cresceu mais de 50%. Turista estrangeiro assassinado na Washington Soares. Esse não é o cartão postal que o cearense deseja. Você que está nos assistindo agora, eu tenho uma convicção plena que tem o seu voto no dia 3 de outubro, a força, porque o dia da eleição não é o dia de feira e o seu voto não é mercadoria. Vote consciente, participe do nosso programa, envie suas dúvidas pelo 3230-7777 ou para o nosso e-mail ferre@redeunião.com.br e siga-me no Twitter, twitter.com/advogado Ferre. Propostas de